A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André Pena, nós estamos aqui mais uma vez para ministrar esta palavra. Esta é a palavra que cura, que salva, que liberta, que leva para o céu, que muda a história, que faz homens serem melhores, mulheres serem sábias, mulheres que tragam edificação para a sua casa. Esta é a palavra de mulheres que são edificadas pelo Senhor e trazem edificação para a sua casa. A palavra de Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do poder de Deus operando na nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque esta palavra está mudando a vida de milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora. São 7 bilhões de pessoas, Senhor Jesus, que não te conhecem, que precisam receber o Senhor, que precisam ser transformados pelo Senhor, que precisam de fato conhecer a Tua glória e a Tua justiça. Aonde, Senhor Jesus, esta palavra chegar, aonde este vídeo, este áudio chegar, sopra ele, Pai. Sopra, Pai, por mais de 190 nações, sopra em 192 nações e vai mudando a história de milhares e milhares de pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas venham viver de fato tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Opere maravilhas, Pai, opere sinais, curas extraordinárias, Pai, acontecendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde esse vídeo chegar, Pai, homens, mulheres, famílias inteiras serão levantadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos testemunhos acontecerão. No nome de Jesus, envie esta palavra e cure as pessoas, Pai. É o que eu te peço. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para dar uma aula da matéria fruto do Espírito. E cremos que Deus vai fazer maravilhas, como Ele está fazendo. Nós estamos falando sobre o amor. E o amor de Deus, nada consegue nos separar. Nada vai nos impedir. Falamos sobre a gratidão de termos o amor de Deus. O amor de Deus, ele se move principalmente em obediência. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Lá em João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A importância de nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Salmo 112 diz algo muito interessante, algo sobre a importância de obedecermos os mandamentos do Senhor e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, e ele tem uma promessa muito poderosa. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem em seus mandamentos grande prazer. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. Nós temos que amar os mandamentos, nós temos que ter prazer nos mandamentos do Senhor. E quando nós temos prazer e amamos os mandamentos do Senhor, uma promessa muito poderosa está sobre a nossa vida e vai alcançar a nossa casa e todas as horas da nossa vida. Quando nós amamos e tememos ao Senhor e os seus mandamentos, temos prazer, a sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando nós tememos ao Senhor e obedecemos os seus mandamentos, temos prazer nos seus mandamentos, a nossa descendência,
nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e assim sucessivamente serão benditos, serão poderosos na terra. A nossa geração, a geração do justo, será abençoada. Nós seremos abençoados. Quando nós obedecemos ao Senhor, tememos os seus mandamentos, temos prazer nos seus mandamentos, a nossa geração é abençoada. E os nossos filhos, os nossos netos serão poderosos na terra. Virá sobre eles riquezas muito maiores do que estão vindo sobre a nossa vida. Muito maiores. Fazendo riqueza e prosperidade haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Olha que promessa tremenda. Ele fala, olha, porque você ama os meus mandamentos, porque você pratica os meus mandamentos, porque você tem prazer nos meus mandamentos, riqueza e prosperidade virá sobre a sua casa, haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Sempre lembrarão de ti e falarão, ali é um homem justo, ali foi um homem justo. A justiça dele simplesmente é lembrada por todo o tempo. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo simplesmente pelo fato de você amar ao Senhor, temer aos seus mandamentos, naquele momento que não tem saída, naquele momento que as trevas estão tão densa, que você não tem saída, não sabe para onde ir, não sabe o que resolver, não sabe qual atitude tomar, simplesmente é nesse momento que virá luz. A ideia vai surgir do Senhor, porque Ele diz que no meio das trevas virá luz. Simplesmente quando nós amamos ao Senhor, amamos os seus mandamentos, simplesmente luz virá. Ideias chegarão. E em nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na nossa vida. Quando nós começamos a entender isso, começamos a compreender de fato tudo isso, o Senhor começa a operar de uma forma muito poderosa. A importância de obedecermos, de amarmos os mandamentos do Senhor. João, o livro de João fala inúmeros versículos, e eu vou ler alguns para vocês verem a importância de nós amarmos as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. João 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas pegando esse texto, tem algo muito rico, tem uma revelação muito poderosa nesse texto. O fato de nós amarmos a palavra de Deus. Jesus fala algo aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele
morada. Olha que coisa tremenda, pelo fato de nós amarmos a palavra, guardarmos a palavra, termos prazer nos mandamentos do Senhor, simplesmente. A Bíblia diz que nós nos tornamos templos do Espírito Santo, que Cristo habita em nós. Mas quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós temos prazer na palavra de Deus, também o Pai e o Filho vêm morar em nós. Nós nos tornamos morada de Deus. Pensa que coisa gloriosa. Pensa em riquezas tão profundas. Pensa em riquezas tão insondáveis. Pensa se a terra conseguir enxergar isso em você, conseguir perceber toda a criação, perceber que em você, você se tornou uma morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A importância de amarmos a palavra de Deus. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seremos conhecidos se nós amarmos, mas nós só amaremos uns aos outros se de fato a palavra de Deus estiver fazendo morada em nós. A palavra de Deus for de fato o nosso guia, for ela que estiver junto com o Espírito Santo nos conduzindo exatamente para o propósito que Deus escreveu. Nós temos que amar esta palavra. João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós temos que guardar os mandamentos. 1 João capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus quando verdadeiramente guardamos a sua palavra, amamos a sua palavra, temos prazer na sua palavra, vivemos a sua palavra, quando a palavra dele verdadeiramente tem valor para nós. Deixa eu te dizer, aquilo que tem valor para você verdadeiramente será aquilo que vai manifestar na tua vida. Se você consegue olhar para esta palavra e ver o valor que ela tem e dar o devido valor e devida honra que ela tem, não se preocupe, ela vai manifestar coisas extraordinárias, não só em favor da tua vida, mas em favor dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, da tua esposa e de todos aqueles que estão diretamente ligados a você. É simples assim. Amar a palavra vai manifestar o reino de Deus na terra. 2 João, capítulo 1, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Nós temos que andar no amor do Senhor, andar operando em amor, vivendo em amor, se movendo em amor, agindo em amor, falando em amor, o tempo inteiro, tudo na nossa vida tem que comunicar o amor de Deus. Tudo na nossa vida, quando as pessoas olharem para nós, lendo textos, lendo cartas lidas, cartas escritas por Deus, ela tem que ler e quando ela olhar para você, ela tem que ler assim, o amor de Cristo, ela tem que ler Jesus Cristo de Nazaré, está operando na vida dele, ele reflete como num espelho a glória de Cristo, o amor do Senhor sempre comunicará através da nossa vida.
Nós somos cartas a serem lidas. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado e as pessoas começarão a enxergar mais e mais Cristo através de nós. A importância de se mover no fruto, o amor. Quanto mais nos movemos em amor, mais Cristo vai ser aperfeiçoado em nós. 1 João 2,20 diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como nós podemos dizer que amamos a Deus? Como nós podemos levantar nossas mãos e adorar a Deus se simplesmente nós não amamos os nossos irmãos? Se simplesmente nós nos mantemos aborrecidos com os nossos irmãos e não queremos viver a graça de Deus, não queremos manifestar o amor de Deus, nós somos mentirosos se não amarmos o nosso irmão. Porque como eu posso amar Jesus se eu não amo meu irmão? Como é que eu posso amar alguém que eu não vejo, se aquele que está na minha frente esperando por mim todos os dias, que está contando comigo todos os dias, eu não amo? Primeira João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode a gente estar num lugar, ter condição, ver os nossos irmãos estarem passando necessidade e fecharmos a nossa mão, fecharmos o nosso coração? Como podemos dizer que o amor está em nós? Se a gente está vendo nossos irmãos muitas vezes passando situações e a gente não está fazendo nada para a mudança da vida daquele irmão, que evangelho é esse? Nós precisamos nos mover em amor para mudar a história das pessoas, para mudar a vida das pessoas, para estabelecer de fato a glória de Cristo na vida das pessoas. O amor é a mola mestra. Muitas vezes nós falamos tanto de fé, mas a fé sem o amor, ela não consegue se mover. Sem amor, seremos como sinos sem amor. A mola mestre para mover a fé é o amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 4, fala algo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo aqui, ele estava dizendo para os colossenses, ele estava glorificando a Deus pela vida dos colossenses. E ele está dizendo, olha, graças eu dou a Deus pela vida de vocês. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, desde que a gente ouve falar da vossa fé em Cristo, eu dou graça pela vida de vocês e do amor que tende com todos os santos. O amor que você tem com todos os irmãos, eu dou graças a Deus por isso. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aqui são orações que Paulo está fazendo tanto para os Efésios como Colossenses. E ele está dizendo, olha, eu glorifico a Deus.
porque eu tenho escutado a respeito de vocês. Eu tenho escutado que vocês estão se movendo na fé e estão se movendo no amor. Eu tenho glorificado o que eu estou ouvindo a respeito de vocês. Em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Recordando-vos diante do vosso Deus e Pai, da oportunidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Ele está aqui mostrando e falando, cara, eu estou muito feliz pelas coisas que eu estou escutando a respeito de vocês, pelo amor e pela fé que vocês têm. Paulo muitas vezes ele ora para que o povo tenha fé. Muitas vezes ele declara para que as pessoas, Efésios capítulo 6, versículo 23, ele ora a fé que opera pelo amor. Quando eu disse para você que o amor é uma mola mestra para mover a fé, Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa fé só vai de fato agradar ao Senhor quando ela se mover através do amor. O amor foi a mola mestre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós vamos agradar ao Senhor quando tudo que nós fizermos em fé, crendo aonde Deus nos colocou, e a mola que vai mover toda essa fé for o amor. Não tem como a gente viver de fato o amor do tipo de Deus, o amor que verdadeiramente manifesta a glória de Deus, aquele amor que ele não é teórico, ele é um amor prático, um amor que manifesta, o amor que traz de verdade a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apagando-vos e pagando-vos ao bem. O amor, ele tem que ser sem hipocrisia, ele tem que se mover na prática, ele tem que ser algo que quanto mais você se move, mais ele move nas suas veias, mais ele pratica o bem aos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que adianta, muitas vezes, nós olharmos para os irmãos e falar, eu te amo, e falando nas palavras, agindo como palavra, mas na hora da atitude, na hora de fato de mover, de agir, o que adianta a gente falar? Palavras lançadas ao vento que não muda a história e a vida de ninguém. Nós temos que amar de fato com prática, com atitude, mudando de fato a vida das pessoas, agindo da maneira correta. Não se preocupe, sempre quando a gente se mover, sempre quando a gente se mover em um amor, o amor sempre vai gerar em nós coisas boas. Sempre seremos generosos quando o amor estiver se movendo em nós. Sabe por quê? Porque naturalmente a gente vai estar liberando as qualidades que está em Jesus. Jesus sempre foi generoso. Jesus sempre se moveu na prática do perdão. Jesus sempre se moveu na perfeição. Tudo que nós fizermos alinhados ao amor, na prática do amor, vai gerar em nós as qualidades de Jesus. 2 Coríntios capítulo 8 diz o seguinte, versículo 7: como porém em tudo manifestais
superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado, e em nosso amor, para convosco assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamentos, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exaltação, o vosso respeito na presença desses homens. Sempre haverá a manifestação de generosidade, de perdão, de glória, verdade, sempre. E nós sempre manifestaremos a glória do Senhor. O amor, ele sempre falará, ele sempre se moverá na verdade, ele sempre falará a verdade, mas nunca vai machucar as pessoas. Ele vai trazer as pessoas para perto de Deus, falando a verdade, sem feri-las. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas seguindo a verdade, nós sempre seguiremos a verdade, mas em amor. Nós não vamos ferir pessoas. Uma vez, uma aula, falando sobre as obras da carne, eu falei algo muito interessante. Um líder ferido com o microfone na mão, ele é pior do que um serial killer. Ele mata milhares de pessoas com 2 frases. Fere as pessoas, machuca as pessoas. E a Bíblia diz que em tudo nós temos que mover seguindo a verdade em amor, transmitindo Cristo em amor, em nome de Jesus. Nós precisamos nos mover a cada dia mais e mais. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Nós somos chamados para a liberdade de Deus. Nós somos chamados para a liberdade de Cristo. Mas nós não podemos dar lugar à carne. Nós não podemos dar vazão à carne. Não usar da liberdade para dar lugar à carne. Antes, sermos uns dos outros pelo amor. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, não dando lugar à carne, não machucando os irmãos, não tentando controlar os irmãos, não tentando subjugar os irmãos. Pastores, em nome de Jesus Cristo, não tentem subjugar as pessoas. São filhos de Deus, são filhos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos mover dia após dia. Romanos capítulo 14, versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui ele está dizendo sobre algumas pessoas que elas têm uma fé mais fraca, que acha que não pode comer isso, acha que não pode comer aquilo, outros acham que já pode comer, e ele está dizendo aqui, olha, por causa do amor, não faça teu irmão tropeçar.
Se é melhor você se abster de algo para que o seu irmão viva verdadeiramente a vida de Jesus, se abstenha. Se você não, se é necessário para que o seu irmão não venha tropeçar, você deixa de comer tal coisa, deixa. Vale muito mais a vida de um irmão do que você comer alguma coisa. Se abstenha disso, não se preocupe com isso. Nós temos que amar as pessoas todos os dias, pôr em prática o amor do tipo de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Nós temos que seguir com zelo. Nós temos que seguir o amor. Nós temos que procurar com zelo os dons espirituais. Mas tudo que nós formos fazer, nós temos que mover segundo o amor, em nome de Jesus. É um novo tempo, um tempo onde nós temos que entender de fato aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu na nossa vida. Quanto mais e mais e mais nós começarmos a se mover em Cristo, se mover naquilo que Ele estabeleceu, no fruto do Espírito, sempre viveremos em unidade. Aonde há unidade, Deus ordena a bênção. Mas só conseguiremos ter unidade se a gente tiver na mesma linha, na mesma linguagem, no mesmo entendimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo fala que nós temos que ter a mesma língua, o mesmo entendimento, falarmos a mesma coisa. Deixa eu te dizer, o amor, ele só se moverá de fato se a gente estiver em unidade. Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Nós precisamos estar alinhados para que o mistério, plenamente o mistério de Deus, Cristo. Amar o amor pelos irmãos, nós precisamos compreender e nos mover alinhados ao amor que nós temos pelos nossos irmãos. Amar todos os dias, não podemos ser homicida. Quando nós não amamos o nosso irmão, nós nos tornamos homicida. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para conosco. O Senhor faz-nos crescer e aumentar no amor uns para conosco. É a questão seguinte: quanto mais você se aproxima do Senhor e quanto mais você ama os seus irmãos, é o próprio Deus que vai trazer esse crescimento, é o próprio Deus que faz esse amor um para com o outro crescer. É quanto mais a gente está perto um do outro, é o próprio Senhor que vai fazendo esse amor um para com o outro crescer. Independente de nós não temos essa condição, é Ele que vai fazendo o amor que você sente para o seu irmão, quanto mais você está perto dele, crescendo. Colossenses capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. É exatamente isso. Ele está falando do quanto ele está feliz porque eles tenham visto falar aquilo que ele está escutando falar em relação à fé que está acontecendo na igreja de Colossos. Aleluia. Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esta palavra, Senhor. Ela cura, Senhor. Ela salva, Senhor.
ela liberta, Senhor, ela leva para o céu. Manifesta a tua glória, Senhor Jesus, mais e mais, Senhor Jesus. Manifesta a tua glória em nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O amor de Cristo é um amor incondicional, é um amor poderoso, é um amor que se move. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, é algo muito interessante. Lá no 1 Coríntios capítulo 12, ele vem falando sobre os dons, ele vem estabelecendo sobre os dons, mas no final ali de 1 Coríntios, quando ele vem instruindo a respeito dos dons, o Paulo fala algo muito interessante, de um caminho mais excelente. Ele vem falando no capítulo 12 a respeito dos dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu não sei se você sabe, Coríntios é uma carta. É uma carta que ele escreveu para um povo, uma igreja. E aí ele estava escrevendo aqui, dando a continuidade, falando dos dons, e aí ele no final, ele fala assim, olha, é muito importante buscar os dons, procurai com zelo os dons, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, muito melhor do que os dons. Eu vou mostrar para vocês um caminho que será infinitamente melhor do que os dons. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento do pobre, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Muita glória. Este capítulo estabelece exatamente a vida de Jesus e o que nós temos que viver todos os dias. O amor. Nós temos que meditar no capítulo 13 de 1 Coríntios e entender
que nada na nossa vida tem valor se a gente não se mover. Nem a nossa fé tem valor se a mola mestre da nossa fé não for o amor. Pai, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom. Graças eu te dou, Senhor Jesus, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Muda a nossa história, Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Estabelece a tua glória em nós, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Que o teu amor seja vivo, real e verdadeiro em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por este tempo. Em nome de Jesus.